paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 8, com o tema Naamã é curado da lepra. Vamos então aqui fazer a leitura do nosso texto áureo, que está em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento em que lhe apraz. Deus ele tem a sua multiforme sabedoria. O que é a multiforme sabedoria de Deus? Deus ele tem muitas formas de agir. Ele é muito sábio. Ele tem métodos diferentes. Às vezes, nós pedimos a Deus alguma coisa, um milagre da parte de Deus, e esperamos que Ele venha operar segundo a forma que nós escolhemos. Veja bem, nós podemos pedir o que nós precisamos, colocar diante dele as nossas necessidades, as nossas dificuldades, nossas ansiedades. Podemos lançar sobre ele e pedir a sua ajuda. Porém, nós precisamos ser humildes suficientemente para entendermos de que Deus, ele vai operar segundo a sua vontade. Ele vai usar o método que ele quer. Nós vamos estudar sobre Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Era um homem muito respeitado por aquilo que ele fazia. Um grande guerreiro, um homem que conquistou o respeito do rei e do seu povo por causa das suas conquistas. Porém, o texto vai dizer que esse homem, porém, ele era leproso. Capítulo 5, no verso 1 diz: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Veja bem que Naamã, ele era um homem muito respeitado, mas ele tinha um porém. Todos nós temos os nossos poréns, né? Podemos ser bons naquilo que fazemos, podemos ter nossas habilidades, podemos ter nossas capacidades, podemos ser bons pais. Você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom funcionário, um bom patrão, você pode ser um bom crente. Mas debaixo de nossas armaduras, debaixo daquilo que é aparente, nós temos então as nossas limitações, nossos poréns, as nossas fraquezas. Não era diferente com Naamã. Naamã era um grande guerreiro, mas debaixo da sua armadura demonstrava a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua, vamos dizer, a sua humanidade. E aí, quando chega esse ponto em que apresentamos as nossas fragilidades, nós precisamos ser humildes o suficientes para entendermos de que podemos fazer grandes realizações, mas nós precisamos de Deus, nós precisamos da atuação de Deus, do milagre de Deus, da graça de Deus que nos ajude, que nos impulsione, que nos favoreça, né? Que a misericórdia de Deus seja a nós favorável. Naamã e o exército sírio, diante de seus ataques a Israel, eles levavam cativos algumas mulheres para que servissem como escravas no reino, né, da Síria. E uma dessas levas, dessas mulheres, foi uma menina, e essa menina israelita, ela foi justamente para trabalhar na casa de Naamã. E essa menina indo trabalhar como escrava na casa de Naamã, ela observou a necessidade de Naamã, vendo ele naquela dificuldade, naquela doença que o limitava, que o atrapalhava. Então ela entende que ela poderia ajudar.
Veja que essa menina, ela tinha tudo para ser inimiga de Naamã, de ter ali esse ressentimento, né? Pois ela servia ali como escrava. Ela podia querer muito bem o mal para Naamã. Ela poderia também sentir ali raiva do próprio Deus, dizendo, é por isso que o meu povo adora a Baal, porque Baal é mais forte que Deus, que veja o que Deus permitiu acontecer na minha vida. Mas não, aquela menina entende que Deus tem os seus propósitos. Que o próprio Deus havia permitido um mal acontecer na sua vida e ela não se ressentiu, ela viu naquilo, naquela dificuldade, uma oportunidade de falar de Deus, de mostrar a grandeza de Deus. Isso para nós é uma grande lição. Talvez nós entendemos as dificuldades da vida como uma oportunidade de ser alguém ressentido, de ser alguém magoado com o próprio Deus e com as pessoas ao nosso redor. Mas nós precisamos enxergar as dificuldades da vida pela ótica de Deus, enxergar a vida de cima para baixo. Né? Às vezes nós enxergamos tudo ao nosso redor de baixo para cima, né? Mas Deus nos convida a enxergar a vida pela ótica de Deus. Deus, às vezes, permite coisas acontecerem em nossa vida e nos coloca em posições em que teremos a oportunidade de testemunhar da grandeza de Deus e falar o quanto Deus é grande, apesar de termos, né, os nossos poréns, como Naamã tinha, como essa menina tinha, mas mesmo assim tiveram, dentro desse contexto, uma chance de conhecer o poder de Deus, de conhecer o quanto que Deus ele pode realizar em nossa vida e, inclusive, nos salvar. Ou, melhor dizendo, é o melhor presente. É quando nós conhecemos a Deus e temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida a Ele. É a maior de todas as curas, de todos os milagres. É a salvação, quando nós encontramos com Deus e aí nos entregamos a Ele. Bom, então essa menina vai dizer para Naamã, ou melhor, para a esposa de Naamã, olha, em Israel tem um profeta e se Naamã for até ele, ele vai ser curado. Olha que convicção que essa menina tinha a respeito de Deus. Então a esposa de Naamã vai até a ele e diz, olha, essa serva que trabalha conosco na nossa casa aqui, essa escrava, diz que em Israel tem alguém que pode resolver o seu problema. Então Naamã crê nisso. E ele vai até o rei da Síria, e o rei faz uma carta, né, para ser enviada ao rei de Israel. Porque eles pensavam que o rei de uma nação é que comandava todas as coisas, inclusive os profetas. Ao invés de mandar uma carta diretamente ao profeta Eliseu, que era o profeta que nesse momento estava sendo usado por Deus para a sua nação, para o seu povo, não, esse rei ele vai mandar uma carta para Jorão, que era o rei de Israel. Porque eles pensavam que o rei era um deus da nação, era o que comandava todas as coisas. Inclusive influenciava as profecias dos profetas. Eles estavam totalmente enganados a respeito do Deus de Israel, que era um Deus que trabalha independente de pessoas, independente dos próprios profetas e independente dos próprios reis. Né? Eles eram servos de Deus. Então, Naamã vai até Israel e leva essa carta ao rei Jorão. E quando o rei Jorão lê essa carta, ele fica perturbado. Eu sou algum deus para curar alguém? Né? Eu não posso fazer nada. Então veja como que Deus opera, né? Jorão agora, que se sentia tão orgulhoso, vai ver que ele era impotente, ele não poderia curar uma lepra de um comandante. Então ele fica ali pensando que aquilo era mais um pretexto para que a Síria viesse a fazer mais uma daquelas investidas de guerra contra Israel. Ele pensou que fosse uma conspiração. E o profeta Eliseu fica sabendo disso e diz, olha,
Por que você ficou preocupado? Por que você rasgou as suas vestes? Por que você ficou irado? Manda ele vir a mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Eliseu vê ali uma grande oportunidade para demonstrar que Deus é diferente de Rimon, que era o Deus dos Sírios. Né? E ali, então, Naamã é enviado até o profeta Eliseu. E Naamã, quando chega com a sua comitiva diante de Eliseu, ele esperava que fosse recebido de uma forma diferente, de uma forma mais honrosa, né? Ele estava acostumado com isso, de ser honrado, de ser respeitado. Mas nós vamos ver pelo texto que Eliseu não vai até ele. Eliseu manda um servo. Esse servo chega para Naamã e diz: Ó Naamã, o profeta diz para que você vá até o Jordão e ali você mergulhe por 7 vezes e você então será curado da sua lepra. Naamã ficou horrorizado, ele se sentiu desrespeitado. Ele esperava que Eliseu viesse até ele e o recebesse com honrarias e colocasse a mão sobre ele e ele fosse curado. Então veja bem, Naamã, ele tinha na sua mente que Deus teria um método que ele organizou na sua própria mente, na sua própria cabeça. Mas Deus, ele tinha um outro jeito. E o jeito de Deus era um jeito que viesse humilhar Naamã. Que Naamã se sentisse agora não como superior, como aquele comandante orgulhoso, mas que ele se humilhasse diante de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é superior nos céus e na terra. Deus às vezes nos leva a essa oportunidade, nos dá uma oportunidade de sentirmos isso, de que nós não somos nada, que nós não somos essas pessoas que às vezes queremos ser. Ele nos coloca em nosso lugar, ele nos faz entender quem somos, e que nós somos servos, e que somos humanos, e que ele é Deus. Somente isso. E Naamã vai dizer, olha, lá em Damasco tem 2 rios mais limpos. Por que Deus não escolhe esses rios mais limpos? O Jordão é sujo, né? Tem 2 rios, Abana e Farpar, né? Que são dois rios mais limpos, e eu poderia ir lá e fazer esse mergulho, ser curado, mas logo no Jordão. Mas Deus então escolhe os seus próprios meios para nos abençoar, porque Ele quer ver a nossa obediência, Ele quer ver a nossa fé. Até que ponto nós estamos prontos a abrir mão dos nossos orgulhos, a abrir mão, né, de nossas posições, para que nós venhamos a entender que Deus é superior a tudo isso. Deus estava usando essa lição, dando uma lição em Naamã. Deus não precisava disso. Até porque o rio Jordão, as águas do Jordão, não tem nada diferente, não tem uma unção diferente, não tem um poder diferente no rio Jordão. Tem muitas pessoas que pensam isso, e vão até Israel e ali eles se banham no Jordão, eles pegam a água do rio Jordão, eles são batizados naquele rio, pensando que ali existe um poder curador nas águas do Jordão. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo e ensinando. O que a Bíblia quer nos ensinar é que Deus quer quebrar o nosso orgulho e que às vezes Ele quer nos mostrar, né, que precisamos ser obedientes ao que Ele está ordenando que nós venhamos fazer. Ele quer justamente isso, nos humilhar, nos colocar em nosso lugar. Nós não devemos pensar que nós somos superiores ao próprio Deus. E essa lição Naamã precisava entender. Né? Mas ele vai embora, ele não quer se humilhar, ele volta. Mas alguém chega para Eliseu, melhor dizendo, para Naamã e diz, ó Naamã, o profeta exigiu de você algo tão pequeno, né? Algo tão pequeno, que você apenas vai ao Jordão e mergulhe 7 vezes. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você também não faria? Mas veja bem,
Quando Deus mostra para nós o nosso orgulho e quer quebrar esse orgulho, nós somos então resistentes. Porque uma coisa que nós temos dificuldades é de chegar a Deus com humildade. Quando o nosso orgulho é tocado, então nós nos sentimos feridos, nos sentimos então machucados. Nosso orgulho é algo que nós prezamos muito. Nós precisamos então abrir mão disso tudo, para que Deus opere em nossa vida, para que Deus nos cure. Cure não só enfermidades físicas, mas cure a nossa alma, nos cure por dentro. Precisamos nos aproximar de Deus com um coração humilde, um coração que reconheça a soberania de Deus, o poderio de Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, então o Senhor está pronto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos salvar. E o conselho dessa pessoa que se aproximou, desse servo que se aproximou de Naamã, o convenceu. Veja o poder de um bom conselho. Naamã estava voltando para casa leproso, por causa do seu orgulho. Mas alguém se aproxima dele e diz, olha, Naamã, abre mão do seu orgulho para que você seja salvo, para que você seja curado. Tão simples. Você vai lá e faz isso. Mergulha 7 vezes, é curado e vem embora. Pronto. Abre mão do seu orgulho. Isso é um grande exemplo para nós. Talvez o nosso orgulho tenha impedido as bênçãos de Deus sobre nós. Precisamos abrir mão disso. Precisamos nos entregar a Deus. Precisamos nos aproximar de Deus e abrir mão, dessa pomposidade, dessas honrarias que nós queremos exigir.